Hoje a gente vai mergulhar num relato bem impressionante da vida de Chico Xavier, que é, sem dúvida, uma das figuras mais conhecidas do espiritismo aqui no Brasil. A história fala de uma noite que tinha tudo para ser tranquila, mas que acabou se tornando um confronto. E um confronto que, segundo quem contou, aconteceu não só no plano físico, mas também numa dimensão que a gente não enxerga. Agora, imagina a cena. O que levaria um homem, no meio de uma agressão, a dizer uma coisa tão esquisita? Pois é, essa frase é a chave de um mistério que a gente vai tentar desvendar hoje, com base no que foi relatado sobre aquela noite. Então vamos lá, vamos nos transportar para Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. É uma noite fresca de setembro de 1948. Chico Xavier e o amigo dele, Isaltino Silveira, estão lá num morro, sabe? Vendo a cidade de cima, perto de um riacho. Um cenário de pura paz e inspiração. E o que eles estavam fazendo? Bem, o Chico estava ali totalmente focado no que se chama de psicografia, escrevendo o que seria ditado por um espírito. Sentado debaixo da luz de um poste, as palavras iam surgindo no papel. E o Isaltino? Ele tinha um papel super importante. Assim que uma folha enchia, ele pegava e já colocava outra em branco na frente do Chico para não quebrar a concentração, sabe? Para que o fluxo continuasse. E aí que, de repente, essa tranquilidade toda é quebrada. Um barulho estranho, vindo do meio do mato ali perto, chama a atenção dos dois. Aquele ambiente de serenidade vira, num instante, um clima de alerta de tensão total. Não, não era um bicho do mato. O som era bem claro, não tinha como confundir. Eram passos, passos pesados, chegando cada vez mais perto. Tinha alguém vindo na direção deles, saindo direto da escuridão. E a figura que sai do mato, gente, é de arrepiar. Um homem gigante, com a cara ameaçadora, olhos vermelhos e segurando um pedaço de pau como se fosse uma arma. A intenção dele parecia bem clara, e com certeza não era boa. E agora a gente chega no ponto alto da história. Como é que se reage a uma ameaça dessas? Tão direta, tão física? É exatamente aqui que as coisas tomam um rumo que ninguém podia esperar, mostrando um tipo de briga bem diferente. Olha que interessante, a reação dos dois amigos foi o oposto uma da outra. O Isaltino, no instinto, já pulou de pé, pronto para o que desse e viesse para se defender na porrada mesmo. Já o Chico, ele continuou calmo, sentado, e a sugestão dele foi outra, completamente diferente. A arma do Chico não era ficar parado, esperando. Era uma ação, sim, mas uma ação espiritual. Ele sugere que a melhor defesa ali não seria usar a força física, e sim o poder de uma oração, de mandar energias positivas para tentar neutralizar aquela ameaça. E aí uma coisa surpreendente acontece. O homem simplesmente para. Ele trava. Não avança, não ataca. Fica ali a alguns metros de distância, olhando fixo para o Chico. E começa a falar meio enrolado, como se tivesse confuso ou vendo alguma coisa que só ele via. E então, ele solta tal frase misteriosa. No lugar de um grito, de uma ameaça, o agressor fala sobre uma luz nas pernas do Chico. Uma coisa que, vamos combinar, não faz o menor sentido no meio de um ataque. Depois que o Chico diz para ele ir em paz, o homem simplesmente vira as costas e vai embora. A ameaça física sumiu. Só que, enquanto ele se afasta, o Isaltino percebe uma coisa muito bizarra. O mato em volta do homem, num círculo de uns 5 metros, ia ficando totalmente amassado a cada passo que ele dava. Ok, o perigo passou, mas ficaram as perguntas, né? O que de fato aconteceu ali? É nesse momento que o Chico Xavier dá uma explicação que vai muito além do nosso mundo físico, do que a gente pode ver. Para a gente poder entender a explicação do Chico, tem um conceito que é fundamental nessa história: os chamados espíritos obsessores. De acordo com o relato, seriam entidades com intenções ruins que conseguem influenciar pessoas aqui no plano físico para alcançar seus objetivos. Então, o ponto central da explicação do Chico é esse aqui. Aquele homem não estava agindo por conta própria. Ele estava sendo usado como um instrumento, por ser um médium. O plano era horrível, era para matar os dois, mas deu errado por causa de uma proteção espiritual, uma espécie de cinturão de luz que impedia que o agressor chegasse até eles. E para a gente ter uma ideia da dimensão dessa batalha invisível, o Chico revelou o número de entidades que estariam envolvidas. Cerca de 200 espíritos estariam ali, tentando fazer o plano dar certo. Um número que, claro, deixou o amigo dele, o Isaltino, completamente chocado.
Certo, a explicação espiritual foi dada. Mas e as provas físicas? E a tal da luz nas pernas? E o mato todo amassado? O Isaltino ainda estava cheio de dúvidas. E as respostas do Chico para isso conectam o mundo visível e o invisível de um jeito fascinante. Essa é a primeira grande pergunta, né? A frase do homem parecia totalmente aleatória, mas segundo a explicação, tinha um motivo bem específico. Por que ele viu uma luz e por que justo nas pernas? A resposta, segundo a história, é que a própria mediunidade do agressor fez com que ele conseguisse enxergar o que estava acontecendo no plano espiritual. Ele viu o feixe de luz que os espíritos benfeitores estariam projetando no colo do Chico para iluminar o papel e ajudar no trabalho da psicografia. E agora vem a parte talvez mais estranha de todas. Como é que uma presença espiritual pode ter um efeito tão concreto, tão físico, a ponto de amassar o mato no chão? A explicação aqui é que aquelas entidades teriam usado a energia do próprio médium, os fluidos dele, para conseguir se materializar um pouco, sabe? E com isso, elas ganharam peso específico, o suficiente para interagir com o ambiente e causar um efeito físico que todo mundo podia ver. Então, o que a gente pode tirar dessa história toda? Primeiro, essa ideia de que o mundo físico e o espiritual podem estar interagindo o tempo todo. Segundo, a situação dupla do agressor, que era ao mesmo tempo um perigo e também uma vítima naquilo tudo. E por fim, essa noção intrigante de que o nosso mundo físico pode ter as marcas de coisas que aconteceram num plano que a gente não vê. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. Independentemente da crença de cada um, histórias como essa nos convidam a questionar um pouco os limites do que a gente acha que é real. O que mais será que pode estar acontecendo bem ali na bordinha da nossa percepção e que talvez esteja moldando o mundo que a gente conhece? Fica aí a reflexão.